Olá a todos, bem-vindos ao Inteligência Complexa. Hoje, vamos embarcar em uma jornada através do tempo, explorando três das mais devastadoras epidemias que a humanidade já enfrentou: a peste negra, a cólera e a gripe espanhola. Peste negra. A peste negra, também conhecida como a Grande Peste, foi uma das pandemias mais mortais da história humana. Ela atingiu a Europa no século XIV e dizimou entre 75 e 200 milhões de pessoas. A doença teve sua origem na Ásia Central, provavelmente na China, e se espalhou pelo Ocidente através dos barcos que realizavam o comércio entre Ásia e Europa. Um dos primeiros relatos sobre a peste negra foram registrados durante a guerra entre genoveses e mongóis, travada na cidade de Cafa, atual Teodósia, na península da Crimeia, em 1346. A partir de então, diversos surtos da doença passaram a aparecer em diferentes regiões europeias. Por conta das condições de higiene, esses barcos traziam muitos ratos, que eram infectados e carregavam a peste. As pulgas então se contaminavam neles, e ao irem para os seres humanos, os contaminava. Essa contaminação poderia acontecer também no contato com outras pessoas contaminadas. A doença poderia se apresentar de três formas distintas: pulmonar, bubônica e septicêmica. Alguns dos sintomas que poderiam aparecer ao enfermo incluíam dores pelo corpo, febre alta, sangramento pelos orifícios, inchaço nos gânglios e aparecimento de bulbos, protuberâncias na pele. Estima-se que a peste negra tenha matado entre 30% a 60% da população da Europa. A população da Europa demorou cerca de 200 anos a recuperar o nível anterior. A praga retornou várias vezes, como surtos até o início do século XX. Cólera. Avançando para o século XIX, a cólera se espalhou da Índia para o resto do mundo, causando grande devastação. Esta doença, transmitida pela água, causou sintomas graves e levou a uma taxa de mortalidade incrivelmente alta. Doença infecciosa intestinal aguda, causada pela bactéria Vibrio cholerae, a cólera teve sua origem na Ásia, mais precisamente na Índia e em Bangladesh, e se espalhou para outros continentes a partir de 1817. No século XIX, o médico inglês John Snow começou a investigar o surto de 1854. Ele observou que a cólera se expandia principalmente entre os pobres, com famílias que viviam, dormiam, cozinhavam, comiam e se asseavam juntas em um único cômodo. Snow concluiu que a cólera não se espalhava pelo ar ou pela respiração. Ele acreditava que a doença era contraída quando algo contaminado era ingerido. Ao longo da história, foram vivenciadas 7 pandemias da doença. A mais recente, e em curso, começou em 1961, partindo do sul da Ásia. A prevenção envolve a melhora das condições de saneamento e do acesso à água potável. O tratamento de primeira linha é a terapia de reidratação oral, em que os líquidos perdidos são repostos por soluções salinas e ligeiramente doces. Gripe espanhola. Finalmente, chegamos ao início do século XX, quando a gripe espanhola se espalhou pelo globo. Esta pandemia de gripe infectou 1/3 da população mundial e causou a morte de dezenas de milhões de pessoas. A gripe espanhola, também conhecida como a gripe de 1918, foi uma pandemia causada pelo vírus influenza, a que afetou a população mundial entre 1918 e 1920, durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de ser conhecida como gripe espanhola, essa gripe não se originou na Espanha. Ela recebeu esse nome devido às fontes de informação jornalísticas, na época que cobriam as notícias sobre a gripe, serem principalmente espanholas. A doença infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial na época. Inicialmente, a gripe espanhola surgiu apenas na Europa e nos Estados Unidos, mas em poucos meses se espalhou pelo resto do mundo, afetando a Índia, o Sudeste Asiático, o Japão, a China, a América Central e inclusive o Brasil, onde matou mais de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro e 2 mil em São Paulo. Os principais sintomas da gripe espanhola incluíam febre de início súbito, acima de 38 graus, calafrios, dor muscular e nas articulações, dor de cabeça intensa e dor no corpo, tosse seca e dor de garganta, nariz entupido,
inflamação da laringe, faringe, traqueia e brônquios, cansaço excessivo e mal-estar geral. Na segunda onda, os sintomas da gripe espanhola foram mais intensos e que evoluíam rapidamente, podendo a pessoa apresentar manchas marrons no rosto, pele azulada, tosse com sangue e sangramentos pelo nariz e orelhas. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola resultou em uma taxa de mortalidade acima do esperado para adultos jovens. Não foi descoberto um tratamento para a gripe espanhola, sendo que apenas era aconselhado repousar e manter uma alimentação e hidratação adequadas. Como não havia vacina na época contra o vírus, o tratamento era feito para combater os sintomas e normalmente era receitado pelo médico a aspirina, um anti-inflamatório, para aliviar a dor e baixar a febre. Essas 3 epidemias mudaram o curso da história humana e moldaram a maneira como respondemos às crises de saúde pública hoje. Acompanhe-nos na próxima vez, enquanto exploramos mais tópicos fascinantes da história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo intrigante. Até a próxima!